Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, começando neste sábado mais um Desenve Notícias, que é o serviço da Revolução Industrial Brasileira todos os dias, mesmo nos fins de semana, para crítica e comentários a respeito do que sai na imprensa de economia do Brasil. Ou seja, um comentário desenvolvimentista, contrariamente a toda a linha editorial da imprensa, sobre o que sai na imprensa. Então aqui você vai sempre encontrar aquela visão alternativa que não vai estar, ou muito raramente vai estar, nos jornais, na internet, na televisão e no rádio. Muito bem, como eu prometi no Desenho de Notícias de ontem, o comentário de hoje vai ser sobre a reação de um grupo de associações industriais que foi publicado na internet a respeito do comentário do presidente do IPEA. Já foi comentado aqui no Desenho de Notícias até mais de uma vez ao longo dessa semana que acaba hoje, como o presidente do IPEA ofendeu a classe industrial, dizendo uma coisa que na verdade é uma ideologia hoje concretizada no neoliberalismo contemporâneo, mas é uma ideologia do século XIX que vem da teoria de David Ricardo. Disse o presidente do IPEA, o Carlos Döllinger, que o Brasil não tem nada que ter indústria, o Brasil tem mesmo que se especializar nas atividades primárias, agropecuária e mineração, e no máximo fazer uma pequena indústria de beneficiamento dos produtos agrícolas. Muito bem. Naturalmente, o tecido industrial que nos resta, né, que ainda é alguma coisa, ele é organizado nas suas associações e reagiu. Soltaram, portanto, uma nota muito dura que está publicada, e eu vou deixar o link aqui, tanto no YouTube, né, onde dá para deixar o link, no YouTube, para o site da Revolução Industrial Brasileira, onde eu publiquei na íntegra essa nota, em resposta às declarações do Carlos Döllinger. Assinada por associações como, por exemplo, a ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, a Associação Brasileira do Cimento Portland, que são as fabricantes de cimento, também assinado pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil, dos eletroeletrônicos e outros setores, calçados e outros setores industriais nos quais nós ainda temos alguma relevância. Pois muito bem, a nota foi até bastante dura em relação à declaração do Carlos Döllinger, mas, por outro lado, como eu sempre digo, quer dizer, foi uma nota dura, mas também um pouco contraditória com os próprios posicionamentos dessas associações nos últimos anos. Fiquemos então na parte positiva, na dureza da nota. A nota, vocês vão poder ler no site da Revolução Industrial Brasileira, no link abaixo, fala em subserviência do Brasil às nações desenvolvidas, fala em dependências econômicas do Brasil e tecnológicas do Brasil em relação às nações desenvolvidas, fala em neocolonialismo, acreditem vocês. A nota diz claramente que a visão expressa pelo Carlos Döllinger, que, vamos abrir um parêntese, é a visão dos neoliberais, é a visão dos financistas, é a visão de quem está no setor financeiro, é a visão dos políticos e economistas neoliberais como Paulo Guedes, como Henrique Meirelles, etc., Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, essa é a visão. Então, parênteses feito, é desse pessoal que a indústria começa a se distanciar. Diz então a indústria que essa visão quer deixar o Brasil numa situação colonial. Bom, eu não poderia concordar mais. Eu concordo plenamente com isso. Essa é sim uma visão neocolonial, tal como a visão ricardiana, a visão de que cada país tem que se especializar nas suas vocações, nas suas vantagens comparativas, é uma visão que criou uma justificativa moral para o colonialismo lá atrás, no século XIX. Criou uma justificativa teórica, sedutora, intelectual para a situação de subserviência de certas nações em relação a outras. Foi essa teoria que fez com que os europeus pudessem receitar, advogar para a África que se mantivesse especializada na agricultura, para a América Latina que se mantivesse especializada na agricultura, para a Ásia que se mantivesse especializada na agricultura. Apenas eles teriam direito, segundo essa teoria das vantagens comparativas, aos rendimentos crescentes de escala, às sinergias entre empresas e profissões, à inovação tecnológica e, portanto, ao desenvolvimento econômico que é oriundo de tudo isso. Acontece que depois vários países foram se rebelando contra a teoria das vantagens comparativas, dizendo não, como Japão, depois Coreia, depois Taiwan,
depois agora todo o Sudeste Asiático. Obviamente o caso da China é talvez o mais gritante, mas assim, vou fazer um pequeno parêntese histórico para dizer que talvez o caso mais interessante de rebeldia contra a teoria das vantagens comparativas seja mesmo o dos Estados Unidos, onde, no século XIX, Alexander Hamilton venceu o debate teórico contra Thomas Jefferson. Sabia disso? E, portanto, conseguiu dizer para o país e estabelecer como política, né, do governo de que o país não iria se especializar em agricultura. Ao contrário, iria abolir a escravidão, deixar a sua agricultura profissionalizada, mecanizada e industrializada e formar uma indústria nacional, como formou e veio a se tornar a grande potência econômica do século XX, que continua aí até hoje, que é o que ela é. Então, os Estados Unidos são o maior exemplo de que a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo está errada. Ela é uma justificativa moral e intelectual para manter países subdesenvolvidos no subdesenvolvimento. Então, é contra ela que nós temos que nos rebelar. Felizmente, a Coalizão Indústria, que é esse grupo de associações industriais, começou a se rebelar contra a teoria das vantagens comparativas, depois de muitos anos de assinar embaixo dessa teoria. Eles praticamente pediram a sua própria extinção, a partir do momento em que concordaram com políticas econômicas que nos levavam à situação de dependência, de neocolonialismo, de subserviência, etc, etc, etc. E agora estão colhendo o que plantaram. Temos 11% do nosso PIB em atividades de rendimentos crescentes, de ampla divisão do trabalho e de grandes encadeamentos. Todo o restante são atividades primárias ou de baixíssima produtividade, como os serviços urbanos em que nós somos atirados hoje. Quem vive em cidade e é de classe média e sente a compressão da sua renda todos os dias, sabe o que eu estou dizendo. Cadê o emprego de boa qualidade nas cidades? Muito pouco. Serviços de baixa produtividade e baixa remuneração, encontra fácil. É onde o povo mais pobre, por exemplo, está jogado nas cidades. Daí por isso a favelização do Brasil só cresce. Que surpresa. Para terminar, concluir, quero fazer o seguinte comentário. Ontem, que foi o dia em que essa nota da Coalizão Indústria saiu, e eu republiquei imediatamente, por coincidência, novamente no Jornal Nacional, olha as coisas, as voltas que a vida dá, no Jornal Nacional, pela segunda vez abordou-se o tema da dependência tecnológica brasileira no setor farmacêutico, acredite você se quiser. Foi abordado e de uma maneira humilhante para o Brasil, numa comparação com uma informação que eu não sabia, ignorava completamente, mas que foi explicitada ontem aos olhos do povo brasileiro inteiro no Jornal Nacional, de que o nosso vizinho Argentina tem agora um laboratório nacional, uma empresa privada nacional, com grande apoio do seu governo, que é capaz de produzir ingredientes farmacêuticos ativos, ou seja, os princípios ativos que vão, que são a base, a matéria-prima para vacinas, para medicamentos, coisa que o Brasil não tem. Nós temos pequenas capacidades para produzir os IFAs no Butantan e na Fiocruz, muito pouco. Muito pouco. Está sendo escalado a partir de agora, na pressa. Então veja bem, a matéria do Jornal Nacional, vou tentar colocar o link aqui embaixo também, explicava como um senhor empresário argentino que na época da ditadura de 76 a 83 foi exilado, mudou para a Espanha com a sua mulher, que é da área biomédica, montaram lá uma empresa, primeiro uma empresa de pesquisa, segundo uma pequena farmacologia, né, pequena empresa, e quando puderam voltar à Argentina, trouxeram a empresa e instalaram no país. E hoje essa empresa depois de muitos incentivos governamentais, depois de uma política pública que lhe apoiou e financiamentos, essa empresa é hoje capaz de produzir o ingrediente farmacêutico ativo. Resultado disso, a Argentina está à nossa frente léguas na produção das vacinas para o Covid, tanto da AstraZeneca Oxford, porque eles têm a capacidade de produzir ali o princípio ativo e, portanto, fazer depois as mesclas que vão dar na vacina, como também da vacina Sputnik V da Rússia. Eles já têm o licenciamento para fazer dentro da Argentina o princípio ativo, o IFA, e já então estão, inclusive, exportando o IFA, por exemplo, para o México, já foi um carregamento. A independência produtiva e tecnológica da Argentina em farmacêutica moderna já está acontecendo. O Brasil está atrás.
E não é questão de dizer governo X ou governo Y, porque veja bem, o desenvolvimento econômico ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é uma necessidade nacional. E é assim que tem que ser entendido. Isso deveria ser uma política de Estado para além de governos assim ou assado. Infelizmente no Brasil, principalmente a direita, mas também uma certa esquerda, se entregaram à teoria das vantagens comparativas e a todo o corolário de receitas de políticas econômicas neoliberais que ele traz. Foi assim com o PT, foi assim com Michel Temer, foi assim agora, está sendo assim agora com Jair Bolsonaro. E estamos, para sempre, até que isso mude, numa relação de dependência, subserviência, neocolonialismo. Felizmente, a indústria brasileira parece que começa a acordar para essa realidade. E começa a dizer que não, peraí, né? Tem algo muito errado aí. E tem. É o alerta que nós estamos fazendo seguidamente aqui. Para concluir mesmo, quero dizer o seguinte. Vocês acham que governos neoliberais que desindustrializam seus países vão corrigir as suas balanças comerciais, os seus déficits externos, como? Com restrição das economias públicas, porque assim você consegue, cortando as despesas, supostamente convidar melhores investimentos internacionais. Digo supostamente porque os investimentos internacionais vêm sempre a conta-gotas, sempre exigindo mais e mais e mais reformas e mais cortes. O que a Argentina está fazendo? Um bom exemplo. Numa restrição externa, num déficit externo muito mais severo do que o Brasil tem hoje, ela está saindo pelo caminho nobre, pelo caminho da formação de uma estrutura produtiva de qualidade, sofisticada, que vai fazer com que o seu déficit externo se resolva com o seu trabalho, com a venda dos seus produtos no mercado internacional. Lições da Argentina para o Brasil e o comentário, então, do Desenv Notícias concluído hoje, sábado. Amanhã tem mais. Vou sempre arranjar um assunto que sai na imprensa econômica para tratar com vocês aqui no Desenv Notícias, tanto no YouTube da Revolução Industrial Brasileira, como no IGTV do Instagram, também no @HaveIndBR. Gente, obrigado. Até amanhã.